paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sempre saliento que a mídia que você nos ouve, nos assiste, o horário também, não são tão importantes. O importante é que você nos assista. O importante é que você esteja junto com a ADC Educacional, o novo canal da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. Um canal que tem o firme propósito de trabalhar coisas referentes ao ensino. Então você pode se inscrever e divulgar e ter a certeza que nesse canal, ADC Educacional, você vai encontrar grandes temas referentes a ensinos e ensinos bíblicos. Então, inscreve, divulga, dá o like e vem conosco participar desse projeto maravilhoso que é o ADC Educacional. Dito isso, meu nome é Reinaldo Negreiros e quero lembrá-los que nós estamos trabalhando a sala de juvenis, a sala etária com idade prevista para 15 a 17 anos de idade e que tem sob o título do segundo trimestre do ano de 2023, O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino. Cristo simplesmente nos deu o ministério da reconciliação e o que nós podemos fazer é simplesmente obedecer ao que consta na Sagrada Escritura. E em fazendo isso, estamos caminhando a passos largos para adentrar no reino celestial. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio da ADC Criciúma, do ITEC, da ADC TV, agora da ADC Educacional e, é lógico, do amado Departamento de Escola Bíblica Dominical. Venha conosco, participe e se inscreva e nos ajude a levar avante e proclamar o santo, digno, positivo e definitivo Evangelho do Senhor. Agora sim, falando da nossa lição, a lição de número 2 do segundo trimestre, ela tem um título específico, Ele foi sacrificado por amor a nós. A lição de número 2 está prevista para ser exibida no dia 9 de abril desse ano corrente de 2023. Você, então, que está conosco, é um privilegiado por investir no ministério dos mais promissores na seara de Jesus, aquele primeiro ministério que Cristo exerceu aqui na terra, quando ainda criança ensinava aos sábios, aos sacerdotes nas sinagogas. Olha o ministério que Deus deu para você, o mesmo ministério de Cristo. Então, que você seja promissor, que você seja efetivo, que você seja dedicado a exercer tão sagrado e tão afortunado e bem-aventurado ministério. Ele foi sacrificado por amor a nós. Começamos já a trabalhar o título da lição a partir do título do trimestre, como já falamos, e ele foi sacrificado por amor a nós. Olha o imenso amor que Cristo deu por nós, que Deus tem por nós, que enviou seu Filho para se sacrificar e nos dar o passaporte da reconciliação para que nós possamos adentrar ao reino celestial, como já foi falado. Vamos trabalhar um tema que eu acho significativo, que é essa leitura bíblica em casa, que nós assim definimos, para que você distribua essa tarefa do teu jovem ler essas sugestões do nosso autor em casa. Por exemplo, hoje nós estamos na lição 2, distribua já as tarefas, cada dia da semana, dê para que um jovem leia e que ele subtraia um pensamento dele, jovem, sobre aquele versículo que ele leu. Por exemplo, segunda-feira, o nosso autor sugere Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Ele tira uma ideia central desse versículo, onde ele nos diz assim, Jesus efetuou uma eterna redenção. Isso concluiu o nosso autor sobre esse versículo que ele sugere. E está certo a conclusão dele. Mas aí você já pode explicar para o jovem o que é a redenção. Que a redenção é o livramento, é o pagamento, é o resgate, né, de uma dívida que você tinha através de sacrifício. Por isso que Cristo é redentor. Depois você vai entender por que Cristo é remidor, por que Cristo é salvador, por que Cristo é propiciador. À medida que você vai se interessando pelas coisas que aparecem no versículo. Então ele tira essa subtração desse versículo. E olha o que é que eu subtraí. O sangue de Cristo substitui outros sacrifícios. Então, quando o jovem lê esse versículo, ele vai meditar e vai tirar uma mensagem para o seu deleite, para o seu aprendizado, para que ele consiga compreender o que Cristo quer com ele. Terça-feira, sugere o nosso autor, Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Olha a ideia que subtrai o nosso autor. Jesus se ofereceu para tirar o pecado de muitos. E eu acrescento, e ele voltará para resgatar
esse que ele escolheu para redimir. Olha como é legal você ir e estudar esses versículos sugeridos pelo autor, até mesmo porque ele nos dá a panorâmica generosa de tudo que nós vamos discutir na lição. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 34, é o que sugere o nosso autor para quarta-feira, a ideia que ele subtrai. Jesus morreu por nossos pecados. E isso você já pode explicar. Quando Jesus morre por nossos pecados, é o que nós chamamos de sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício que ele fez em substituição ao meu e ao teu pecado. A mesma ideia contida na mensagem de segunda-feira, no Hebreus 9, 12. O sacrifício vicário de Jesus. Quinta-feira, encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 14, que nos diz... O nosso autor, que é a ideia principal que ele subtrai, é Jesus nos remiu de todo pecado. Aí você vai falar sobre o que é remissão, que inclusive é um dos temas da lição. A remissão no Antigo Testamento era a cada 7 anos o escravo era remido, ou seja, aqueles também que tinham dívidas eram perdoados suas dívidas. Para quê? Para que não houvesse pobreza em Israel. Então, de 7 em 7 anos, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos. Por isso que Cristo é remidor, porque ele nos liberta, ele nos tira a culpa do pecado. Olha que interessante você trabalhar sobre esse tema. Vai estar lá discutindo o que é remissão dentro da nossa lição. E você já está falando na abertura da tua aula sobre o tema. 1 João capítulo 1, versículo 7, é o que sugere o nosso autor para sexta-feira. Jesus e o valor de seu sangue. O sangue de Jesus tem o poder purificador, tem o poder regenerador. Eu aqui no lugar de valor, eu subtrairia a ideia de Jesus e o poder do seu sangue, e não Jesus e o valor do seu sangue. Mas o valor está correto, eu estou dizendo só a ideia que cada um subtrai daquele versículo. Ao invés de valor, eu coloco poder, porque ele tem o poder regenerador, o poder salvador, o poder santificador, o poder de nos resgatar e de nos reconciliar com Deus. Olha que interessante você ler esses versículos. Hebreus 9,14 é o versículo sugerido para sábado. Ele ofereceu a si mesmo imaculado. Aqui o nosso autor compara o sacrifício de Cristo com os sacrifícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento se sacrificava e a partir do advento, nascimento, morte, ressurreição e assunção de Cristo, esses sacrifícios feitos no Antigo Testamento passaram a não ter mais necessidade. Então, ele compara que se esse sacrifício do Antigo Testamento poderiam santificar aqueles que sacrificavam, imagina o sacrifício de Cristo como é mais abrangente. Aí ele abrange toda a população e abole essas questões dos sacrifícios vivos que acontecia no Antigo Testamento. Seguindo em frente, vamos aos objetivos, sempre salientando que o objetivo é teu, meu caro professor. Não precisa você expor para o teu aluno. E esse objetivo é explicar o que é a expiação. Já demos uma passeada lá na leitura em casa, conscientizar de que Jesus morreu em nosso lugar. Já falamos sobre isso também nos versículos sugeridos pelo nosso autor e compreender o valor do sacrifício de Jesus. Também já mencionamos isso dentro das lições ou dos versículos sugeridos. Então, já sabemos alguma coisa sobre os objetivos da lição. O teu aluno já está desperto, ele já está ligado, como diz na gíria jovem, para o que vai acontecer na lição de hoje. Olha como é muito bom você trabalhar os versículos que sugerem o autor. O texto bíblico assim nos diz, encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmos por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Lembra do que nós discutimos na lição do ano passado, do último trimestre? Nós falamos que andar em amor é andar tão somente obedecendo. Então, e andar em amor é a mesma coisa de dizer, obedecei como Cristo vos amou e se entregou a si, entendeu? Olha como é interessante você também dar essa passeada pelo trimestre do ano passado, o último. Anda, fala para ele, explica que andar em amor é somente obedecer a Deus. Quando você está obedecendo a Deus, você já está andando em amor, porque o amor vai gerar obediência ao que dita a Sagrada Escritura. Seguindo em frente,
Vamos à leitura bíblica em classe, que encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo do 33 ao 46. Também muito bom você comentar sobre esses assuntos. Não precisa tu comentar tópico a tópico, tira uma ideia central desse versículo sugerido, dessa leitura em classe, e faz um pequeno e um breve comentário. Eu, particularmente, destaquei os versículos 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui mostra claramente o valor do arrependimento e o valor de reconhecer a Cristo como Salvador. São situações fundamentais para que nós possamos nos relacionar com Cristo e termos passaporte para o reino. Então, eu destaco esses dois versículos porque nos mostra o arrependimento e nos mostra a consequência desse arrependimento. Nos mostra reconhecer a Cristo como Salvador e a consequência de reconhecer a Cristo como esse suficiente Salvador. Arrependimento gera, então, salvação. Comenta sobre esses tópicos com o teu jovem para que ele possa entender o valor do arrependimento e da aceitação de Cristo e da conversão a Cristo Jesus. Então, amados, na lição de hoje, nós estaremos trabalhando sobre esse sacrifício vicário, esse sacrifício redentor, esse sacrifício propiciador, esse sacrifício que nos salva e que nos permite a reconciliação com Cristo, né? Porque ao morrer, Cristo abriu, ele rasgou, né, o véu do templo e nos possibilitou, a nós como gentio, a nós como não judeus, a podermos adentrar com ele ao reino celestial. Então, essa é a proposta do sacrifício de Cristo, proporcionar a todos os seres viventes, a toda a humanidade, a possibilidade de reconciliação com Deus. Sem reconciliação não há perdão. Se Deus não se reconciliar conosco, com os seres humanos, não há como ser salvo. E essa reconciliação necessita de uma conversão, necessita da aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus já enviou seu Filho para nos dar essa possibilidade de reconciliação. Através do reconhecimento do sacrifício de Cristo, aí sim nós começamos a ter o privilégio de novo, termos contato com Deus, porque esse contato foi perdido com o nefasto ato de Adão e Eva ao aceitarem a sugestão do diabo, ao invés de aceitar a ordem de Cristo. Veja bem, de Deus. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Eles optaram por não obedecer àquela ordem, e sim aceitar a sugestão do diabo, que era a desobediência. Lembra quando eu falei no início da nossa lição, no nosso texto áureo, que andar em amor é andar obediente? Então, ande em amor, ande obedecendo, que você não se afastará do caminho que nos leva a adentrar ao reino celestial, aos pés de Cristo. Agora sim, vamos trabalhar diretamente a nossa lição, a expiação. O nosso autor aqui define a expiação como sendo o cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando o pecador arrependimento e restauração da sua comunhão com Deus. Lembra que nós também já falamos que a expiação no Antigo Testamento era essa questão de de você ser liberto do pecado, de 7 em 7 anos, do pecado não, das dívidas, da culpa. A expiação, ela é isso, mas em relação ao teu e ao meu pecado. Então, Cristo expiou, Cristo pagou, Cristo se submeteu, Cristo se colocou no meu e no teu lugar. Conceito de sacrifício vicário que nós trabalhamos também na lição sugerida para casa. Então, Cristo expiou o nosso pecado, Ele comprou, Ele pagou, Ele se colocou no meu e no teu lugar. Então, expiar, olha só, Cristo expiou o meu pecado e o teu porque Ele pagou, Ele sofreu as consequências de ter assumido o meu lugar. Por isso que chama-se também que o sacrifício de Cristo é expiador. Além de expiador, é propiciatório, porque torna propício o nosso relacionamento com Deus. E tem outras definições que nós vamos trabalhando no decorrer do trimestre. Não vamos falar tudo agora, porque senão perde o interesse de a gente estar sempre confrontando o que é o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. Então, com esse sacrifício expiador, vicário, salvador e redentor, Cristo propicia que eu e você voltemos a ter intimidade com Deus.
Ele fala no segundo tópico a expiação no Antigo Testamento. Então, como falamos, essa expiação no Antigo Testamento era através de sacrifício de sangue. Lembra que na lição, na abertura, nós falamos que o sacrifício de Cristo anula os outros sacrifícios? É porque antes do advento de Cristo, como que se fazia a expiação? Oferecendo animais puros, pombas, ovelhas, cordeiros, animais 100% puros, era levado ao templo, o sacerdote sacrificava e aquilo ali expiava os pecados. É por isso que existe, você já deve ter escutado, meu caro professor, a expressão é o bode expiatório. Fulano serviu de bode expiatório. Porque um dos sacrifícios de expiação no Antigo Testamento era que a pessoa levava 2 bodes, um oferecia em sacrifício no templo e o outro era solto com o chocalho amarrado no pescoço no deserto para levar o pecado daquele que estava levando os 2 bodes. Por isso que se fala muito no mundo que o cara serviu de bode expiatório. É uma expressão bíblica, né? Você pode explicar isso para o jovem. O que é o bode expiatório que tanto se fala no mundo quando alguém está pegando a culpa pelo outro? Né? Então, está me botando de bode expiatório, está me botando para pagar a culpa que eu não tenho. Era isso que acontecia. Era o bode, era a ovelha, era o cordeiro, era a pomba, e isso tudo foi cessado a partir do advento de Cristo. Fale sobre isso com o seu jovem. Você veja que a gente está seguindo o tópico da lição, os tópicos da lição, mas estamos fazendo e inserindo algumas informações a mais do que o nosso autor coloca, para que a gente possa agregar valor à tua aula. E você junta com o valor que você tem e fará uma aula maravilhosa. É por isso que nós não lemos, nós frequentemente não lemos o que está escrito, porque você tem a revistinha para ler em casa e tirar suas próprias conclusões, tendo em vista, sim, que você é um jovem que investe nessa questão do ensino. Qual o preço da nossa salvação? É o segundo subtópico. É o segundo subtópico do segundo tópico, na verdade. Qual o preço da nossa salvação? O preço da nossa salvação, amados, é o sacrifício de Cristo que nos paga isso. O preço do sacrifício de Jesus, o valor do sacrifício, é um valor de sangue, é um valor altíssimo, caríssimo. O preço foi o sangue, foi a vida de Cristo. No Antigo Testamento, por isso que se sacrificava com animais vivos, porque o sangue representa vida. E por isso que o sacrifício de Cristo foi pago com sangue, ou com a própria vida de Cristo. Olha que preço altíssimo que teve o sacrifício de Jesus, ou seja, a nossa salvação. O valor da nossa salvação é impagável pelo homem. Só Cristo, através do seu sacrifício vicário, redentor e propiciador, expiador, é que nos permite adentrar o reino celestial. Então você veja que esse sacrifício foi pago e pago a preço caríssimo, porque o valor da tua alma ou de uma única alma no mundo é muito caro e muito bem visto por Deus. Ele aceita o sacrifício que visa e que objetiva a salvação de alguém. Por isso que eu e você temos essa missão de levar avante, de falar de Deus para todo mundo, de falar de Cristo através das ondas, através das imagens da DCTV de Criciúma, para que nós possamos influenciar na salvação de muitos. Seguindo em frente, vamos ao segundo subtópico. Sozinhos não poderíamos ter sido libertos da escravidão do pecado. Da nossa lição, amados, este é para mim o tema mais interessante que você deve dar mais ênfase na sua aula. Porque sozinhos, sem Cristo, não conseguiremos jamais ter essa intimidade de voltar a ter a reconciliação com Deus. Sozinho não conseguimos, sozinho o povo do Antigo Testamento não conseguiu, sozinho o povo do Novo Testamento não conseguiu e sozinho o povo de hoje também não vai conseguir. Sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, não conseguiremos nada. Fale sobre a dependência que nós temos de Cristo Jesus, fale sobre a certeza que nós temos que obedecer ao que está na Escritura, fale da certeza de que andar em amor é andar obedecendo. Fale que amar ao próximo agrada muito a Deus.
fale que a obediência é fundamental e que só Cristo nos dá força, coragem e nos possibilita a termos a capacidade de levar avante o projeto de Deus, que é um projeto de salvação para a minha e para a tua vida. Aquela cruz era nossa. Questão referente ao que já falamos, sacrifício vicário, falamos lá na abertura da nossa aula. O único e perfeito sacrifício, porque esse único e perfeito sacrifício, como diz o primeiro tópico, o primeiro subtópico do tópico 3, é o quê? É o sacrifício vicário de Cristo que anulou, que cessou a necessidade de outros sacrifícios que havia no Antigo Testamento, como a questão do bode expiatório, a questão dos cordeiros, a questão da pomba, todos esses sacrifícios vivos deixou de ter necessidade com o sacrifício vivo de Cristo pelo meu e pelo teu pecado. Então, um único e perfeito sacrifício deu a nós todos a salvação. Mas essa salvação, ela não é te entregue sem você fazer ou dar a tua contrapartida. A tua contrapartida é a aceitação de Cristo como Salvador, é a aceitação de Cristo como único, suficiente Salvador na tua vida. Sem isso, você não terá o benefício da graça, o benefício de, pela graça, ser salvo. Se submeta, obedeça e você sim verá que esse sacrifício, esse único sacrifício que Cristo fez por mim e por você, te levará ao reino celestial. O segundo subtópico vai dizer que o sacrifício de Cristo foi real. E foi real sim, é real sim. E também é real o nosso pecado. Por isso que o sacrifício de Cristo foi tão incisivo, tão grande, tão intenso, porque o nosso pecado também é muito intenso. O nosso pecado é avassalador, é destruidor e precisava de algo muito grande, algo gigantesco para poder nos dar a possibilidade de nos livrarmos desse pecado tão hediondo. Então, Cristo nos deu essa oportunidade e foi sim real. A história nos mostra que Cristo foi realmente sacrificado e o pecado, a Bíblia, toda a história da humanidade nos mostra que o pecado também é real. Por isso que o sacrifício é real, foi real. Terceiro subtópico, o sofrimento e a vergonha da cruz. Né? Como já falamos, não podemos negar esse sacrifício de cruz e não podemos negar que o povo judeu fracassou, não podemos negar que a humanidade vem fracassando, que Deus deu a oportunidade, escolheu o judeu fracassou, que Deus deu a oportunidade, colocou a mim e a você, ou seja, os gentios também dentro daquele projeto de salvação e nós, enquanto humanidade, continuamos fracassando. Fracassamos por quê? Porque não temos a coragem de dizer e de mostrar e de mudar de atitude aceitando a Cristo Jesus. Que você e eu possamos então ser corajosos, perder a vergonha de falar de Cristo e levar avante a mensagem da cruz. Que essa é a mensagem que salva, que essa é a mensagem que faz de mim e de você um servo capaz de adentrar ao reino celestial. Para tanto, temos que ser obedientes e conciliadores e evangelistas na sua essência, missionários na sua essência, falando sempre que possível da santa, digna e positiva palavra de Deus, do santo sacrifício que Cristo fez pelo meu e pelo teu salvamento. Para encerrar, meus amigos, vamos aqui falar apenas da conclusão do nosso autor. Ele diz assim, olha, estávamos longe de Deus e perdidos em nossos pecados, mas Jesus Cristo veio ao mundo e doou sua vida morrendo em sacrifício de cruz. Essa é a essência da mensagem da Bíblia, né? A mensagem de Cristo, a mensagem que Deus e o Espírito Santo querem que nós entendamos é que tudo acaba em Cristo e tudo nele começa. Acaba em Cristo a minha velha vida, o meu velho pecado, e começa em Cristo a minha nova vida, o meu novo relacionamento com Deus. Tudo de ruim termina quando eu encontro Cristo. Tudo de bom em minha vida começa quando eu encontro Cristo. Então, que esse sacrifício que Cristo fez por mim e por você possa, sim, ser recompensado com a minha e a tua salvação, que essa é a vontade de Deus, é que eu e você sejamos salvos, que nenhum se perca no caminho. Então depende de você aceitar Cristo, mudar de vida e levar avante e seguir em direção à reconciliação com Deus. Para tanto,
Obedeça, entenda que o sacrifício foi para substituir o meu e o teu pecado, e entenda que, não sendo assim, você de nada, você não conseguirá nada em relação à tua volta à intimidade com Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.